gente! Hoje a gente vai ler Derrota dos Medos, de Adriana Zonato e Luiz Padre, de ilustrações Marco Senna. Em um canto sombrio do planeta estava localizada uma pequena cidade chamada Metrópolis. Esta cidadezinha era governada pelo poderoso e terrível Senhor Assombro. Lá nascia todos os medos. O enérgico Senhor Assombro tinha uma enorme ambição. Queria conquistar o mundo infantil utilizando o seu exército de medos. Por isso, quando os medos nasciam, ele os alimentava cuidadosamente todos os dias para que crescessem fortes e assustadores. Conforme fossem crescendo, passavam por treinando-os para tornarem-se os medos mais horripilantes possíveis. Ele planejava construir o melhor exército de medos, para então, sob o seu comando, dominar o mundo das crianças e por ela ser lembrado para sempre. Os medos que não atendiam às suas ordens eram expulsos de Metrópolis. Depois de serem severamente humilhados pelo Senhor Assombro. Sim, porque nem todos os medos que nasciam se transformavam em terríveis. Alguns até eram bonzinhos, como os medos que protegiam as crianças de alguns perigos. Mas desses o Senhor Assombro não gostava. Não servia para fazer parte do exército Assombro que conquistaria o mundo infantil. O Senhor Assombro, em seu treinamento, era capaz de transformar coisas boas em coisas ruins. Ele transformava uma pequena sombra que nascia em alguma parede de um quarto de criança em um terrível monstro assustador. Fazia de que um simples lençol em assustadores dragões. Modificava sonhos em terríveis pesadelos. Lindas noites estreladas transformavam-se em noites apavorantes. Quartos bonitos e gostosos em quartos escuros, amedrontadores. Pequenos barulhinhos do vento passavam a ser rugidos. Ruídos de animais ferozes. Para agora, pequeninos insetos viravam destruidores, monstros voadores.
transformava bonecos e bonecas em seres de outro planeta, atores de fio voadores. Transformava bonecos e bonecas. Filmes ou programas de televisão em personagens verdadeiros aterrorizantes. O Senhor Assombro tinha um poder incrível de transformar coisas legais em coisas apavorosas. Mas como ele conquistaria o mundo das crianças? Assim o Senhor Assombro pensava. Eu formo um exército terrível. Eu formo um exército terrível. Eu formo um exército terrível e assustador. Treino todos os medos e depois os espalho pelas casas onde moram as crianças, quando elas caem nas armadilhas do medo. Imediatamente são transformadas para metrópolis e ficam aprisionados em meu mundo. Mas por que as crianças? Crianças são muito fáceis de assustar. Continuou refletindo. Elas acreditam em qualquer coisa que dê medo. São presas fáceis. Caem em qualquer um. Nas armadilhas. Além disso, elas possuem muitos brinquedos, muitos amiguinhos. São felizes quando não estão com medo. Isso me deixa muito irritado. Elas vão para a escola, para a festinha, para passeios e estão sempre rindo. Deixa o like e se inscreve no canal. Ficam cheias de energia. Elas não dão nenhuma bola para mim. Eu fico totalmente esquecido. As crianças só se lembram da alegria e da felicidade. Eu não consigo suportar isso. Esquecem completamente o medo. Esquecem de mim. Em Metrópolis tudo andava... Metrópolis. Em Metrópolis tudo andava bem. No treinamento dos medos, se alguém passasse por perto da cidade por volta das 10 horas da noite, ouvia uma série interminável de buus. Era o treino da expressão dos medos. Um certo dia passava pela estrada próxima na cidade de Peraí, galera. Metrópolis. Uma fada que se
chamava Esperança. Ela já tinha andado muito. Como a noite se aproximava, decidiu entrar nos portões da cidade para encontrar um lugar onde passar a noite. A fada, sem se dar conta, entrou na cidade do Senhor Assombro, passou pelos passou pelos portões sem ser convidada por ele. A fada era diferente de tudo na cidade, pois não causava medo em ninguém. O Senhor Assombro logo pensou que seria um mau exemplo para os seus medos se ela permanecesse percorrendo as ruas da cidade. Então, reuniu os mais poderosos medos para assustá-la, para espantá-la da cidade. Também seria um bom treino para seus piores medos. Lembremos, no entanto, que a fada era uma mulher adulta. A fada andava de um lado para o outro da cidade e não contava. Ninguém mal sabia. Ninguém mal sabia ela que essa era a primeira armadilha organizada pelo exército de medos, comandados pelo Senhor Assombro, deixá-la completamente sozinha. O Senhor Assombro queria que a fada ficasse com medo de ficar só. Essa era uma das armadilhas usadas com as crianças. Ele treinava seus medos para que fizessem as crianças sentirem-se mal quando ficassem sozinhas. Por exemplo, em seu quarto à noite. Crianças sentirem-se mal quando ficassem sozinhas. Por exemplo, em seu quarto à noite. A fada, que tinha bons pensamentos, otimistas, autoconfiantes, corajosos, conseguia olhar situações difíceis de uma forma mais positiva. Então pensou: gostaria de estar acompanhada agora, mas também é bom ficar um pouco sozinha nesse lugar silencioso, nesse entardecer. Vou aproveitar para descansar um pouco e pensar em coisas boas que poderei fazer amanhã. Ela se encostou em um banco da cidade e ficou olhando o sol se pôr. A primeira armadilha não tinha dado certo com a fada, mas quase nunca falhava com as crianças, porque não teria dado certo com ela. Claro, pensou o Senhor Assombro. A fada ficou distraindo-se com pensamentos que geram emoções agradáveis. As crianças não deveriam descobrir esse truque jamais, pois espantaria o medo.
Minha mãe vai trazer água pra mim. O Senhor Assombro, não conformado, organizou a segunda armadilha. Preparou o segundo medo para assustar a fada. Transformou a noite estrelada em uma noite bastante escura. Queria que a fada sentisse muito medo da escuridão. Ele pensou: no escuro da noite é mais fácil fazer as crianças imaginarem perigos ameaçadores. Isso as assusta muito e fico feliz porque sou lembrado. Nossa, esse escurinho da noite vai me fazer dormir mais rápido. Até que dormiria melhor, afinal, o escuro é apenas a falta de luz. Todas as coisas permanecem iguais, mesmo no escuro. Dona Natureza fez a noite para dar um descanso a todos os seres vivos. Ou seja, a noite foi uma invenção da natureza para que todos pudessem descansar e recuperar suas energias para viver mais um dia de sol. Imagina se tivesse um sol o tempo inteiro. Seria muito cansativo. Senhora Sombra estava feroz. Como podia essa fada não ter medo de ficar sozinha, nem ter medo do escuro? Isso sempre dá certo com as crianças, pensou ele novamente. Para, Maria! Senhora Assombro resolveu recorrer aos ventos, aqueles que só a fazer um canto assustador. Convocou-os e ordenou-lhes que soprassem forte e alto em mais uma tentativa de assustar a fada e espantá-la da cidade. A fada não ficou com medo dos ventos, pois assim pensou: os ventos são importantes para os seres humanos, pois movimentam os cataventos que geram energia eólica, uma energia que não polui a natureza. Espalham as sementinhas das plantas para assim mais árvores frutíferas nascerem e as crianças pudessem comer mais frutas gostosas e também mais flores nascerem para as cidades e as casas ficarem mais bonitas. Além disso, os ventos dispersam os poluentes do ar, deixando-o sempre limpo para as crianças respirarem bem. Cabeçada pro gol, na trave! Finge que não tem meu irmão falando.
como eu estava dizendo, Senhora Sombra estava muito irritado, pois, com seu modo de pensar, a fada tinha espantado o medo novamente. Resolveu então imaginar qual seria o próximo ataque de exército assombroso. Qual medo ele convocaria agora? Enquanto isso, a fada acomodava-se no banco, já pronta para dormir, mas com um vento forte viu uma das portas de uma casa se abrir. Dirigiu-se até a casa, onde aparentemente não havia ninguém. Chamou pelos donos da casa e nada. Ninguém respondeu. Pensou, será que os proprietários dessa linda casinha ficariam incomodados se eu dormisse aqui? Eu vou pegar quem não deixar o like. O local não parecia abandonado. Ela foi visitando a casa e encontrou um lindo quarto de crianças, com muitos brinquedos nas prateleiras e algumas roupas jogadas sobre uma cadeira. Quem não deixar o like? Sai, Maria! Eu vou pegar! Vou puxar o pé! Chamou mais uma vez e ouviu um barulhinho de respiração. Tô de olho quem não deixar o like. Ofegante, que passaria a vir debaixo da cama. A fada abaixou-se e encontrou um menino, muito assustado. Beto era o nome dele. Beto estava aprisionado no mundo dos medos. A fada tirou o menino debaixo da cama e perguntou-lhe o que estava acontecendo, porque ele estava tão assustado. Beto disse para a fada: "Você não sabe, eu estou aprisionado no mundo dos medos." E a fada ainda não tinha entendido muito bem a situação. Então Beto explicou melhor. Eu era uma criança feliz antes de aparecerem todos esses medos. Agora tenho dificuldade de pensar em qualquer outra coisa que não seja os meus medos. Fico tremendo sem ter frio. Fico com dores de barriga e às vezes fico até tonto de tanto medo. Não consigo mais dormir sozinho. Em meu quarto já não consigo ir para a escola, brincar com os meus amiguinhos. Afastei-me de meus pais. Estou tudo difícil para mim. Fica bem pior na hora de dormir, porque eu entro no meu quarto e imediatamente sou transportado para o mundo dos medos.
Peraí. A fada ouviu atentamente, aliviou todos os medos de Beto e pensou em ajudar, o mesmo que para uma pessoa adulta como a fada, alguns medos de Beto parecessem sem sentido para as crianças, eram muito limitadores e muito significativos. Enquanto o Senhor Assombro pensava tudo o que ele temia aconteceu, a fada encontrou uma das crianças aprisionadas do mundo dos medos. Só a possibilidade delas falarem sobre seus medos já tornaria o exército assombroso mais fraco. A fada perguntou para Beto se ele aceitaria ajuda para combater os terríveis medos. Beto respondeu que sim, precisava combatê-los. Fale-me mais sobre os seus medos, Beto. Tenho medo de noite de dormir sozinha no meu quarto, das sombras que, se fossem monstros ou assaltantes perigosos, querendo me pegar. Quando vejo TV à noite, fico apavorado, imaginando o que possa acontecer comigo e que vejo nos filmes ou nos noticiários. O Senhor Assombro, que tudo controlava em Metrópolis, viu tão bem as palavras de Beto. Resolveu então enviar as sombras para assustarem a fada e o menino. Orientou-as para que aparecessem monstros horríveis, e as sombras chegaram a projetaram-se nas paredes no lindo quarto infantil. Beto, que agora já estava sobre a cama, cobriu a cabeça com um lençol. Estava apavorado. Seu coraçãozinho batia muito forte e suas mãozinhas estavam completamente suadas e trêmulas. A fada falou para Beto. Primeira coisa que você precisa saber para enfrentar o medo é que ele é uma emoção. As emoções se expressam por meio de sinais de nosso corpo. Esses sinais são pistas para as crianças entenderem as situações que elas estão enfrentando. Quando estamos diante de algo perigoso, o nosso corpo vai nos dar sinais de perigo. A partir desses sinais, podemos decidir o que fazer. A fada foi conversando com Beto. Delicadamente sugeriu que ele pudesse enfrentar esse medo das sombras. Com muitas convicções, falou para Beto. Vamos olhar juntos para elas. Olha só, essas sombras projetadas nas paredes são importantes porque vêm
da rua das árvores. Essas sombras de árvores que se mexem na parede conforme o vento lá de fora devem ser muito úteis em dias de calor. Imagine quantas crianças podem brincar embaixo dessas árvores. Essas sombras são muito importantes também para viajantes que precisem descansar e tirar uma boa soneca, tomar uma água fresquinha antes de seguir no seu caminho. As sombras da parede formavam os mais estranhos desenhos, e a fada e o menino começaram a fazer um jogo de adivinhação com elas. As sombras gostaram e começaram a entrar na brincadeira. Em vez de assustar os dois, estavam começando a brincar com eles. As sombras projetavam diferentes desenhos na parede para que adivinhassem o que seria. A todos riam muito. Era a primeira vez que as sombras se divertiam tanto. Até o Sr. Sombra, olhando de longe as macaquices da sombra, eles estavam começando a rir também. Mas quando se lembrou de seu objetivo, ordenou as sombras que saíssem do quarto imediatamente e enviou seu exército de brinquedos que se transformam em dragões. Beto já não tinha mais medo das sombras, mas quando olhou para os seus pequenos brinquedos, seus companheiros diários transformados em grandes dragões, sua esperança argumentou com Beto. Se você gosta tanto dos seus brinquedos durante o dia, se cuida deles ou os leva para a escola para brincar com os outros colegas, porque eles lhe fariam algum mal? Além disso, dragões para as crianças, as jovens, são símbolos de poder, da força e da liberdade, pois eles são poderosos e alguns até podem voar. Mas eles são apenas símbolos, não existem de verdade. Beto foi ficando mais tranquilo. Seu coração já não batia mais fortemente e sua mão já estava mais úmidas de suor. Ouvindo a fada, Esperança foi recuperando sua tranquilidade e sua capacidade de pensar. Senhora Sombra vinha então o medo de se separar da mãe quando ia para a escola e que também impedia Beto de dormir. A fada e o menino resolveram usar outra técnica para vencer o medo, enfrentando
A primeira coisa que vamos fazer é ouvir o que o medo está fazendo sua cabeça pensar. Ouça com atenção, Beto, e me fale o que o medo está lhe dizendo. Mãe, ir embora pode acontecer alguma coisa terrível. O medo está tentando dominar uma vida desafada. Ah, não. O medo está tentando dominar a sua vida desafada. Ele quer que você faça tudo o que ele quiser, mas você não vai mais deixar isso acontecer. Esse é o plano do Exército Assombroso. Vamos pensar juntos sobre o que ele está dizendo. Em outras vezes que você foi para a escola, aconteceu algo com seus pais? Beto respondeu. Nada de mal aconteceu. Esperança questionou. Por que irá acontecer hoje? Agora você vai passar a enfrentar os medos. Você já sabe que eles são enganadores. Eles fazem você acreditar em coisas que não existem, apenas para assustar e dominar. O Senhor Assombro, depois de tantos fracassos, estava desolado. Resolveu então ir pessoalmente falar com o menino e com a fada. Chegou ao quarto onde estava com seu aspecto assombroso. Ele foi logo falando. Meu nome é Assombroso e eu sou o dono da cidade. Eu sou o dono da sociedade. Estou muito triste com o que veio acontecer aqui hoje. Eu não tolero crianças sem medo, pois elas nunca pensam em mim e ficam somente vivendo suas alegrias e brincando em paz, sem jamais lembrar de mim. Eu não suporto isso. Esperança e Beto eram penalizados pois ali estava alguém enfraquecido e derrotado. O Exército Assombroso voltará a ser tranquilo, que realmente era apenas coisa simples da natureza. Já não conseguia assustar mais ninguém. A fada Esperança consolou o Senhor Assombro. Mas veja só, você pode ser também importante para as crianças. Elas precisam sentir medo de algumas situações realmente perigosas. Isso pode protegê-las de alguns perigos reais da vida. Quem sabe o seu exército possa ser útil para as crianças de todo perigo de todo mundo. Então elas vão ser gratas por ajudá-las e se protegerem quando em perigo. O Senhor Assombro ouviu e com atenção. Talvez essa fosse uma boa ideia, questionou pensativo. E as crianças? E as crianças? E as crianças lembrariam de mim? Sim, quando elas estivessem
frente a alguma situação perigosa. Por exemplo, um fio elétrico, um rio de águas profundas. Um mar muito revolto ou uma rua muito movimentada que precisarem atravessar, lembrarão dos seus medos. Eles o ajudarão a tomar cuidado diante dessas situações perigosas e a se protegerem para não se machucarem. Os pais das crianças também ficarão muito contentes com seu trabalho. O Senhor Assombro já não parecia mais tão feio e assustador. Sua expressão foi se tornando mais suave e tornou-se um pouco mais simpático. Ele voltava a sentir-se importante. O exército assombroso também comemorou essa possibilidade de terem uma nova função, já não seria mais inúteis. O Senhor Assombro então decidiu libertar Beto do aprisionamento do mundo dos medos, para que voltasse em paz à sua casa. Nenhum gesto de assombrosa generosidade libertou também todas as outras crianças que mantinham aprisionadas em Metrópolis. Foi um momento muito especial. Foi um dia de libertação dos medos. Na manhã seguinte, Beto acordou e seu quarto estava um dia lindo, ensolarado. Espreguiçou-se um pouco e sorriu. Lembrava vagamente de seu sonho que havia tido durante a noite. Neste sonho, havia estado aprisionado em um mundo sombrio, cheio de medos assustadores. Pensou: que bom, foi apenas um sonho. Vou me arrumar para ir para a escola. Hoje pretendo encontrar meus amiguinhos e brincar muito. Vai ser um dia muito legal. Quando a sua mãe encontrou no quarto para ajudar a se preparar para a escola, ficou surpresa. Ele estava muito feliz. Havia dormido a noite toda em seu próprio quarto. Não havia chamado nenhuma vez durante a noite e estava disposto para enfrentar mais um dia de aula. Esperança observava a cena à distância. Estava contente também. Ajudará o que atrapalham as crianças. Havia contribuído para a derrota dos medos inúteis que tiravam a alegria de viver das crianças. Fim. Mas não perca esses livros. Não é só isso, não. Não. Pera. Se você não tem esses livros, compre. Tem De Minha Boca Saem Cobras e Lagartos, tem A Disputa dos Pensamentos, tem O Menino Tecnológico, O Menino que Não Podia Chorar, O Tecmínio e A Menina Aprisionada. Eu não vou poder ler essa parte de trás porque é muito longa. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Valeu, fui. Coração.